Fala pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero poder trazer aí um conteúdo sobre o JPA. No caso, eu quero estar falando sobre os dois tipos de fit type que existe dentro do JPA, que é o tipo lazy e o tipo eager, beleza? Em algum momento de desenvolvimento que você estava aí desenvolvendo sua aplicação, você se deparou com isso daqui, ó. Eu tenho aqui um atributozinho fat e aqui você tem um fat type, que são os que eu acabei de citar, o tipo lazy e o tipo eager. Bom, o tipo lazy significa que é um carregamento preguiçoso, um carregamento lento. Já o tipo eager é o tipo ansioso, ele carrega de imediato. Aí talvez você vai me perguntar assim, mas Matheus, afinal, o que você está falando? Beleza, eu vou explicar isso para você. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, antes de explicar o que é que eu tenho aqui duas entidades mapeadas. Eu tenho empresa e eu tenho funcionário, beleza? Bom, aqui nós estamos trabalhando com many-to-many. Por que com many-to-many? Porque aqui eu tenho uma lista de funcionários, né? Então pensa que eu tenho a Amazon cadastrada no banco de dados e a Amazon possui inúmeros funcionários. Porém, no meu sistema eu também vou permitir que funcionários estejam cadastrados, ou seja, que existam funcionários, que venham existir funcionários que estejam trabalhando em mais de uma empresa. Então é um many-to-many. Uma empresa tem muitos funcionários e um determinado funcionário pode fazer parte de muitas empresas. Então, many-to-many. Até aí, acho que está tudo tranquilo para você, né? Então teria uma tabela empresa, uma tabela de usuário, né? De funcionário, perdão. E eu teria a tabela intermediária, que seria a empresa funcionário, que vai estar guardando o ID do funcionário e o ID da empresa para poder fazer esse gerenciamento. Até aí tá tranquilo. Imagina o seguinte cenário, eu tenho aqui então minha empresa repository e aqui eu quero fazer um simples list, um simples find all, ou seja, eu quero obter uma lista de empresas. Bom, você concorda que empresa tem uma dependência, digamos assim, que seria a lista de funcionários? Porque como eu tenho aqui no meu objeto empresa mapeado os funcionários, você não concorda que seria chato toda vez que eu trouxer empresas, automaticamente eu trazer funcionários? Imagina alguém consumindo aqui este meu endpoint, que é o barra empresa, que já é bem sugestivo, eu estou induzindo que eu quero obter todas as empresas e somente isso. Imagina que chato, num get empresa, ou seja, eu quero obter todas as empresas, eu ter uma consulta que é pesado no banco de dados, porque além de trazer o ID, razão social, CNPJ, ainda trago todos os funcionários ligados a ela. E isso não seria uma boa prática. Inclusive, eu cansei de ver pessoas, às vezes com algum tipo de problema, né, nessa parte do fit type, e a galera recomendando fazer isso daqui, ó. Eager, que é o ansioso, que é o que carrega de imediato. Quando você faz isso daqui, o que você está querendo dizer é o seguinte: quando forem buscar os dados da empresa, os dados do funcionário também serão tragos. E isso não é uma boa prática. É claro, você tem que analisar o contexto da sua aplicação, mas no geral isso daqui não é uma boa prática. Tanto que o padrão para esse tipo de anotação, para o many-to-many, você nem precisa colocar lazy, porque já é o comportamento padrão que vai ser implementado aí pelo Hibernate. Então, vamos testar aqui a nossa aplicação, né? Então, eu tenho aqui meu endpoint, vou consumir aqui as minhas empresas e repare só, eu tenho aqui meu método findAll e quando eu executo ele, eu estou fazendo um select apenas na empresa. Então, select from, estou pegando o ID, CNPJ, razão social da tabela empresa. Bacana. E eu estou pegando esses dados e estou mapeando apenas o ID e a razão social. Então, dessa forma, eu tenho uma performance muito boa na minha aplicação. Endpoint de empresas consome apenas a empresa e retorna apenas os dados da empresa sem precisar retornar os dados do usuário. Se por algum momento, se num determinado contexto você precisar que já venha a ser carregado já de uma vez no select inicial, digamos assim, você pode passar para o tipo eager, mas como eu disse para você, isso não é uma boa prática. Então, passando aqui para o fit type eager, vamos dar uma olhada para verificar o que vai acontecer. Vou limpar aqui o log, né, para poder ficar mais clean. Fiz aqui a minha chamada, chamei aqui minha requisição e vamos dar uma olhada aqui no select. Olha só, veja que o select ele já foi bem maior, né? Inclusive ele está fazendo join, que é uma operação que é mais custosa, né, para o banco de dados. Está fazendo alguns joins, tabela empresa funcionário, fazendo join com funcionário, enfim, já é um select que foi mais custoso, digamos assim. E isso para poder já trazer então, né, com essa
com este parâmetrozinho que você passa ali naquela propriedade, isso tudo para poder então trazer já um funcionário de uma vez quando eu trouxer uma empresa. Então, eu estou basicamente explicando para vocês qual que é a diferença do fit type eager e do fit type lazy. Como eu disse, para o many-to-many, o padrão já é o lazy, que é o carregamento lento, preguiçoso. O que seria então esse lento preguiçoso? Ele seria basicamente um carregamento que ele só acontece quando você de fato chama os funcionários. Matheus, eu não entendi. Como assim? Bom, simples assim. Aqui eu estou mapeando aqui, né, a minha empresa para um DTO, mas vamos considerar que eu quero pegar aqui um determinado funcionário. Vou pegar o primeiro funcionário e vou pegar o get nome dele, por exemplo. Repare o seguinte, eu já estou voltando aqui pro lazy, né? Já voltou pro padrão, então é o carregamento lento, preguiçoso. Fiz aqui a requisição, legal, vou limpar aqui. Foi feita a requisição normal, tá vendo? E em determinado momento eu vou dar um get funcionário e eu vou ir num determinado funcionário para pegar o nome dele. Quando eu faço isso, olha só que interessante. Ele já faz um outro select. Consegue compreender? Então assim, você consegue estar pegando propriedades do funcionário apenas se você quiser utilizar num determinado momento. Então vamos considerar que você tem uma regra de negócio que só se tal condição for atendida, aí sim você precisa trazer também os dados funcionários. Então você pode simplesmente fazer dessa forma. No que você chama um get funcionário, ele automaticamente entende que você está querendo acessar esse funcionário e ele faz mais um select no banco de dados. Se você não faz isso, ele mantém apenas o select de cima, que nesse caso seria apenas o select na empresa. Por que apenas o select na empresa? Porque eu estou utilizando o find all da empresa. Então, ele só busca a empresa. Basicamente, é isso. Conseguiram compreender a diferença de um para o outro? A dica que eu dou é, do jeito que o próprio JPA, do jeito que o Hibernate aí ele implementa para a gente, já é a melhor forma possível. Siga o padrão, deixa o default, porque é uma forma que eles já deixaram ali, né, como padrão e é a qual mais nos dá performance. Tome muito cuidado, como eu falei, em colocar o tipo, né, o fat type do tipo eager. Isto pode ser algo muito perigoso, porque como eu te falei, considerando que você então tem muitas empresas e essas muitas empresas possuem muitos funcionários, imagina que coisa chata seria ter que carregar isso tudo de uma vezada só. E quando você vai ver, às vezes é só um get que você está fazendo para poder obter mesmo as empresas. Então não faz sentido você ficar trazendo uma lista de funcionários também. Só que eu também queria mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Você está vendo que eu estou mapeando a minha empresa, porque isso daqui me retorna uma lista de empresa. E eu estou mapeando cada empresa para o empresa DTO. Então eu estou pegando uma empresa que eu estou recebendo como parâmetro e eu estou mapeando por empresa DTO. Perceberam isso, né? Eu estou utilizando até esse padrão. Este padrão, ele vai ser adequado para resolver o nosso problema quando eu não quero que uma determinada propriedade seja inicializada. Como assim? Eu vou desenhar aqui para você uma outra solução, que seria, em vez de retornar o DTO, retornar direto à empresa, e eu vou mostrar para vocês o problema que você pode ter. Se liga no conteúdo aí que eu estou trazendo para você. Então vamos aqui na controller e em vez de empresa DTO, vamos passar apenas para empresa. Olha só o que vai acontecer. Eu vou até tirar o debug e vou simplesmente fazer um get. Olha só que loucura o que vai acontecer aqui, olha. Eu fiz um get e ele me trouxe os funcionários. Tá vendo? E olha o tanto de select que ele fez. Não é isso que eu queria, né? Não é isso que eu quero. Porque eu não coloquei, talvez você vai pensar, poxa, Matheus, mas o padrão para o many-to-many, ele não é do tipo lazy, que é o tipo preguiçoso, que é o tipo lento, que não carrega os funcionários? Exato. Mas tem um grande problema aqui. Presta atenção. Quando você está aqui na sua controller, você precisa entender que a execução do código Java não termina aqui. Existe um lugar que está chamando este método através de reflection. E depois ele vai seguir toda uma lógica, né? Tem toda uma lógica para poder consumir esse endpoint e depois ele vai seguir o fluxo até de fato finalizar a transação. E ele precisa pegar esse objeto empresa e transformar ele num JSON, porque a gente não recebe aqui um JSON. E quem que faz isso é uma biblioteca chamada Jackson. É o Jackson que faz isso, se não me engano, utilizando ali o Object Mapper, que é o pacote que faz parte ali do Jackson. E qual que é o problema do Jackson? O problema do Jackson é que ele vai verificar, né? Poxa, eu tenho então um objeto empresa
E ele simplesmente vai fazer um de para poder transformar isso num JSON. Então ele vai mapear o ID para o JSON, ele vai mapear tudo, entendeu? Ele vai mapear a razão social e vai chegar um determinado momento que ele vai pegar a empresa e vai dar um get no funcionário também. E quando ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquele select lá para poder então trazer os dados do funcionário. Então é por isso que, para que eu possa ter o meu endpoint empresa trazendo apenas os dados da empresa, é de suma importância que eu trabalhe com este padrão de projeto que é o DTO. Por quê? Porque aqui eu estou apenas retornando o meu DTO, apenas aquilo que eu quero. Beleza, voltei aqui para cá, vou voltar aqui também, deixa eu ajustar aqui para vocês. Empresa DTO, vou apagar aqui. E o que eu estou fazendo, basicamente, é o seguinte. Tá vendo, então, aquela lista de empresa? Pega essa lista de empresas e chama o meu toDTO, que é este método, no qual eu recebo a empresa e devolvo um DTO. E aqui, eu só mapeio aquilo que eu quero, que é o ID e a razão social. Porque se eu também colocasse, né, o get funcionário, como eu mostrei para vocês, ele também vai invocar o funcionário. Não é isso que eu quero. Então, nesta aula, eu expliquei para você um pouco, né, do DTO. Automaticamente tive que explicar um pouco do DTO, mas eu expliquei para vocês também, né, a diferença do tipo lento, que é o lazy, que é o preguiçoso, para o tipo eager. Então, tome muito cuidado com as documentações, com o Stack Overflow que vocês andam vendo por aí, onde a galera às vezes compartilha algum problema, alguma exceção que está dando, e simplesmente as pessoas simplesmente orientam a fazer isso aqui, ó. Passar o tipo para eager. Tome muito cuidado, você pode estar sobrecarregando a tua aplicação e você nem sabe, você nem se deu conta. Fala galera, eu já estou até editando aqui o vídeo, mas eu quis trazer esse complemento que é o seguinte, né? Você trazer uma entidade, né, que nem eu estou fazendo aqui, não é uma boa prática. Tanto que quando a gente fez isso, ele trouxe uma lista de funcionários também, né? Acabei de explicar isso para vocês. Utilize o DTO, que é um padrão de projeto, nunca traga uma entidade, mas caso você queira trazer uma entidade, ainda que não seja recomendado, o que você poderia então pelo menos fazer para poder resolver aquele problema do funcionário é o seguinte: existe uma anotação aqui, ó, JSON ignore, ou seja, você literalmente está colocando em cima desta propriedade que essa propriedade ela será ignorada pelo pacote Jackson. Você lembra que eu falei do pacote Jackson? Não é Michael Jackson ou algo do tipo, é o pacote Jackson aqui, ó, tá vendo? Jackson Annotation. Então tá aqui JSON ignore. Então quando você coloca isso numa determinada propriedade, o que ele faz? Ele literalmente vai ignorar ela e você não vai ter mais aquele problema do select. Eu vou limpar aqui o log e eu vou chamar aqui várias vezes, tá vendo? É só um select normal, só o da empresa, tá vendo? Tá vendo? Chamando várias vezes e não faz mais o select no empresa funcionário. Isso graças à anotação JSON ignore. Então é isso, galera. Acho que agora finalizamos aí. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Um grande abraço, se inscreve no canal, curte, compartilhe. Valeu, galera. Abraço.